A paz de Cristo, irmãos, aqui é o pastor Emerson Silva, esse é mais um vídeo do nosso canal Mensagem da Última Hora. Convido você para se inscrever, assinar as notificações, compartilhar e ficar a par de todos os demais vídeos que vão seguir, sempre no propósito de fazer crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você saberia me dizer qual foi o vírus mais danoso que a humanidade já enfrentou? Qual foi a peste, a praga mais avassaladora, mais destruidora, mais mortal que o mundo já vivenciou e já enfrentou ao decorrer da história? Se nós consultarmos pessoas de 50, 60 anos para cá, talvez elas dirão que nunca viram uma doença causar tanto alarde, tanto pânico no mundo inteiro, como tem sido o caso do coronavírus. E de fato, isso é uma realidade. Nós estamos vivendo uma pandemia, a preocupação assola todo mundo, os governantes não sabem nem o que fazer, ainda não sabem que decisão correta eles devem tomar. Mas será que o coronavírus é a pior de todas as doenças, pior de todos os vírus? Se nós consultarmos a história, vamos perceber que existiram doenças como SARS, doenças como Ebola e tantas outras doenças que também assolaram a humanidade e deixaram centenas e centenas de mortos, dizimaram muitas e muitas vidas ao decorrer ou espalhadas pelo mundo inteiro. Mas eu posso te afirmar categoricamente que nenhum desses foi o pior dos vírus. O coronavírus não é o pior, o SARS não é o pior. Nenhuma dessas doenças enfrentadas no passado recente, na história recente da humanidade, pode ser considerado o pior de todos os vírus. O pior de todos os vírus que afetou a humanidade foi ainda no princípio ou na origem do ser humano. A Bíblia diz que quando Adão e Eva estavam ainda dentro do jardim do Éden, eles ali compartilhavam de uma graça e de uma intimidade com Deus fora do comum, inigualável. A pureza existia no ser humano e a única coisa que Deus requereu deles é que eles não tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus disse: o dia que vocês tocarem, vocês serão afetados por esse vírus, vocês serão tomados pelo pecado. O dia que vocês comerem, vocês certamente morrerão. A Bíblia diz que o diabo, na figura da serpente, vai iludir o ser humano, primeiro Eva e depois Adão, e eles vão ser induzidos a compartilhar e comer daquele fruto. A partir daquele momento, o homem caiu, o homem foi afetado, o homem foi acometido desse vírus terrível. Eu posso te dizer que o vírus do pecado, ele é a consequência, a causa matriz de todos os demais vírus que existem na atualidade ou que já existiram no nosso passado. O vírus do pecado é o pior de todos. Por quê? Porque é um vírus que não mata somente a carne. A Bíblia, apesar de dizer que o pecado trouxe morte física para o homem, isso é uma realidade, porque o homem primeiramente foi feito para ser imortal, para viver eternamente na plena paz e na comunhão com Deus. Mas quando ele peca, a Bíblia diz que isso traz morte para o corpo, mas a pior de todas as mortes, ele traz uma morte espiritual. Ele gera uma enfermidade espiritual no ser humano, e a Bíblia diz então que o homem está afastado, está destituído de Deus. E este vírus não alcançou somente Adão e Eva, mas a partir deles, diz a Bíblia, que todo homem foi atingido. A Bíblia diz que em Adão todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Eu acho interessante esse texto porque a Bíblia diz que o pecado, o vírus do pecado, nos afastou de Deus, nos separou de Deus, nos isolou de Deus. Nós vemos hoje, no dia atual, as pessoas dizendo que quem está afetado com o vírus do coronavírus precisa estar afastado de todos, afastado da sua família, se afastar dos amigos, se afastar do trabalho, precisa afastar-se e ficar completamente isolado. Foi isso que o vírus do pecado fez, só que ele não afastou o homem do homem. Ele não afastou o homem da mulher, ele não afastou o homem das suas amizades, mas ele afastou o homem, isolou o homem da presença de Deus. Mas o interessante é que apesar do vírus ter surgido no Éden e o homem ter dado legalidade para que por ele fosse acometido, a palavra de Deus apresenta para nós o antídoto. Ainda não se descobriu o antídoto para o coronavírus, ainda estão se fazendo pesquisa e os cientistas estão numa corrida desesperada para encontrar um remédio eficaz contra essa enfermidade.
O mundo vai comemorar quando isso acontecer. Mas eu quero te dizer que apesar do pecado ser o pior de todos os vírus, o remédio para ele já surgiu. O remédio para essa enfermidade já surgiu. E a Bíblia vai apontar para nós na primeira epístola de João, no capítulo de número 1, no versículo de número 7, a Bíblia, no versículo 6, a Bíblia vai dizer: se dissermos que temos comunhão com Ele, andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então o sangue de Jesus é o remédio contra o vírus do pecado. Eu não sei o quanto você está talvez acometido pelo pecado, envolvido com o mundo, envolvido com tudo aquilo que de alguma forma te afastou e te distanciou de Deus, mas o remédio é o sangue de Jesus. Não importa o quão doente espiritual você esteja, o sangue de Jesus, ele pode te curar, ele pode te libertar, ele pode te sarar e ele pode te aproximar de novo de Deus. Se o pecado afasta, o sangue nos aproxima da presença do Senhor. Então eu quero te dizer aqui neste momento, para encerrarmos esse vídeo, é necessário que haja sim uma preocupação com o coronavírus e com todas as outras enfermidades que surgirem. Nossa saúde precisa ser preservada, a nossa integridade física precisa ser preservada, mas preocupe-se também com a sua vida espiritual. Se preocupe intensamente em ter um relacionamento íntimo com Deus e manter-se distante do pecado, porque a Bíblia diz que Jesus se manifestou, o Filho de Deus se manifestou para nos libertar, e se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. Seja livre do vírus do pecado, seja abençoado por essa palavra, busque a cada dia mais a presença do Senhor e Ele vai guardar a tua alma, Ele vai guardar a tua mente e Ele vai te dar saúde também, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, se inscreva no nosso canal e seja abençoado por essa palavra, em nome de Jesus.